Minha gente, olha, Natal é a segunda capital do Nordeste com o maior número de adultos com depressão, segundo o próprio Ministério da Saúde. A gente pegou carona nisso aí, vai ser o tema da nossa entrevista daqui a pouquinho, mas antes eu queria ouvir a participação dos ouvintes na nossa enquete, porque a nossa enquete também é sobre isso, pegando carona na entrevista, né? E perguntando se você já sofreu de depressão ou se tem alguém na família que sofre dessa doença, cada dia é mais comum, principalmente depois da pandemia, né? Então, continua mandando seu depoimento e sua dúvida também, sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, tá certo? 999735736. E aí, Rodrigo? Vamos lá, Margot. O pessoal está participando aqui pelo WhatsApp da CBN. A Eliana diz o seguinte: bom dia, eu já passei por depressão, na época perdi 15 quilos. Fiz tratamento com psiquiatra e psicólogo. Depois dessa fase me tratei de ansiedade e fico atenta a qualquer sinal. Agradeço ao doutor Adriano Araújo, que me ajudou a me livrar da ansiedade doentia. Obrigado, Eliana, pela sua participação. Aqui também tem Vitor Araújo, que diz: esse status de segunda capital do Nordeste em casos de depressão, vindo dias após ter sido apresentado que temos também 59% de pessoas com sobrepeso, só faz com que possamos refletir e buscar alternativas para que possamos melhorar esses dados tristes. Políticas públicas de prevenção e acolhimento deveriam estar mais em evidência. Já pararam para analisar o quanto economizaríamos de medicamento, por exemplo, se houvesse sistema de promoção e prevenção à saúde? A pergunta que deixa no ar aqui o Vitor Araújo, né? Obrigado também pela participação, Vitor. A Lourdes, para finalizar aqui essa primeira parte, diz aqui: já tive depressão quando meu pai faleceu e eu era jovem. A psicoterapia me ajudou a sair dessa situação. Porém, tem uma pessoa na família que se recusa a fazer psicoterapia e não melhora porque, em alguns casos, a medicação psiquiátrica tem um limite de atuação. É preciso trabalhar as causas dos conflitos emocionais na mente inconsciente da pessoa para que a química cerebral atue de forma eficiente no seu reequilíbrio global. E quando há risco de suicídio, a medicação prescrita pelo psiquiatra é fundamental para preservar a vida. E ela dá um detalhe aqui, né? É preciso distinguir psiquiatra de psicólogo e de psicanalista. Psiquiatra é formado em medicina e tem habilitação para prescrever medicamentos controlados. Psicólogo é formado em psicologia, tem habilitação para ser psicoterapeuta, mas não pode prescrever medicamentos. E ainda há o psicanalista, que faz formação em psicanálise, podendo ser psicólogo ou psiquiatra ou outro profissional habilitado para tal. Está dizendo aqui a Lourdes, né? O nosso entrevistado pode até confirmar aí as informações. Perfeito. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Margot. Bom dia, Rodrigo. Sou o Robson Reis, estou aqui representando o ISD, Instituto Santos Dumont, e vamos compartilhar algumas informações que são importantes. Essa informação final que você trouxe, né, é exatamente isso. Para o tratamento da depressão é fundamental e importante ter o acompanhamento de alguns profissionais. O médico, o psiquiatra, ele tem a função de prescrever e também fazer psicoterapia, certo? O psicólogo, ele vai ter a função de fazer a psicoterapia e ajudar que o paciente ele compreenda exatamente esse processo de depressão. A depressão ela é múltipla, não existe um tipo só de depressão, é algo muito amplo e é fundamental que a pessoa venha compreender o que levou, quais são as causas que levaram. Nós temos hoje dentro da ciência algumas linhas de raciocínio que dizem que a depressão ela não tem cura. Outras linhas dizem que a depressão ela tem cura. Por que alguns dizem que ela não tem cura? Porque a partir que a pessoa tem uma depressão, ela tem uma modificação no trabalho do cérebro. Vai existir uma modificação e quando essa pessoa tiver um momento de tristeza profunda, ela pode cair exatamente nesse momento de melancolia que vai além de uma tristeza profunda. A tristeza comum, convencional, ela dura em torno de 2, 3, 4 dias no máximo. Essa é a tristeza. A depressão não, é algo crônico, é algo que vai levar anos. Então a pessoa completa um dia sofrendo, 2 dias sofrendo, 3 dias sofrendo, 4 dias sofrendo, 5 dias e ela permanece nesse sofrimento. O que vai ajudar muito nessa reabilitação são os cuidados que ela vai ter. Isso aí é extremamente importante e fundamental. Agora, a depressão pós-parto, ela é a mesma coisa da depressão comum? Porque eu tive depressão pós-parto, mas a minha depressão teve começo, meio e fim. Sim. Em 1 ano ela foi embora e eu não sabia. Eu só não tratei a minha depressão porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Isso há 30 anos, né, as pessoas classificavam como frescura, mimimi, né? Então, só depois que eu fui a uma médica para tratar a minha magreza, que eu também perdi o apetite, perdi 18 quilos, né? Sim. Foi que a médica falou, não, você está com depressão pós-parto, né? E só então eu me tratei e me curei. Nesse caso da depressão pós-parto, é a mesma classificação que você deu aí sobre a depressão, que é uma doença que é incurável, ela é tratável, mas ela pode voltar a qualquer momento?
Depende dos fatores. Assim, por exemplo, para que uma pessoa venha ter depressão, independente da classificação da depressão, a depressão ela é o quê? Existem casos genéticos, ou seja, um dos familiares, pai, mãe, avós, parentes de primeiro grau, eles precisam já ter a depressão antes. Se ele tiver, a probabilidade vai de 30, segundo a OMS, de 30% a 70% que essa pessoa pode ter depressão em relação às outras pessoas que não têm familiares. Só que não é o fator principal. Além disso, tem os fatores exatamente do contexto social, aonde a pessoa vive, o que ela faz, como é que ela gerencia a própria vida, as decisões. Então, o meio social é um outro fator fundamental também. Mas a depressão pós-parto, ela tem a ver com o sistema hormonal da mulher? Tem, né? O que acontece? Para todas as depressões de uma forma geral, quando a pessoa está com depressão, ela vai ter um decaimento de alguns hormônios. Um deles é chamado de dopamina. É como se fosse assim, para a gente poder compreender. Vamos imaginar que o Rodrigo ele está com um prato de comida. Vamos imaginar que você, Margot, está com muita fome, está do outro lado da sala. E eu, Robson, sou o hormônio, o neurotransmissor chamado dopamina. E a minha função é pegar o prato de comida com o Rodrigo e entregar para você. Toda vez que você come, você naturalmente se sente animado, se sente feliz. Só que vai acontecer, no caso do pós-parto, a paciente, a pessoa, ela vai ter um decaimento desse hormônio, onde esse hormônio ele não vai conseguir mais fazer esse trabalho de forma regular, de pegar a comida e de lhe entregar. Se ele não tem mais essa função, vai ter uma diminuição muito grande e aí vem todos os sintomas clássicos da depressão. Tristeza profunda, e aí vai, às vezes, a própria mãe, ela vai enjoar a própria criança, ela vai ter um enjoo com as outras pessoas, com vozes, com comida, ela vai ficar mais retraída. Então, é muito importante aí que tenha um acompanhamento. Muita gente pergunta, Robson, se não tiver acompanhamento, consigo sair da depressão? É difícil, é bem complicado, mas algumas pessoas conseguem sim sair. É mais ou menos como se fosse, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que está infartando. Uma pessoa que está infartando, ela sozinha conseguir se reabilitar é algo praticamente impossível, é muito difícil, ela precisa de uma intervenção. Mesma coisa na depressão. É importante que tenha uma intervenção profissional. E aí vai entrar um médico, psiquiatra, vai entrar o psicólogo, vai entrar um educador físico, vai entrar um nutricionista, uma série de profissionais que vão ajudar exatamente na reabilitação. No caso da pós-parto, ela tem um tempo médio que pode ir de 8 meses a 1 ano e meio, certo? Muitas mulheres, a grande maioria, conseguem exatamente restabelecer a vida e voltar a ter a vida normal. Porque a depressão pós-parto é algo muito pontual. Ele acontece após o parto. Só que não é exatamente o ponto principal. Existem outras coisas por trás que vão levar, mas o ápice é exatamente o parto. Mas pode abrir um portal aí para outras depressões futuramente? Pode sim, pode levar. Se não for tratado da forma adequada, pode sim levar a algo mais grave, algo que leve um tempo muito maior. Isso que é fundamental e importante ter um tratamento e um acompanhamento profissional. O Robson, a depressão ela é uma só para todo mundo ou ela existe em diferentes níveis, né? Se existe a depressão leve, a depressão mais grave, a depressão média, como é que é isso aí? Pronto, a depressão, cada pessoa ela vai vivenciar a depressão de uma forma diferente. Nós achamos de uma forma normal, comum, que a depressão é só quando a pessoa está isolada, né? A pessoa está triste, não tem ânimo para fazer as coisas, não. A depressão ela vai muito além desses fatores. Depressão ela pode ser classificada como leve, como moderada e grave. A maioria das pessoas que entram em depressão, ela vai ter exatamente uma reestruturação no cérebro, ela tem uma modificação. Um dos pontos principais é o isolamento social. Se ela tem um isolamento social, ela perde a comunicação. Se ela perde a comunicação, ela vai ter o que é diferente da tristeza, que é a desesperança, que é o principal sinal. Ou seja, a vida dessa pessoa passa a não fazer mais sentido. E quanto mais tempo ela passar nesse processo, quanto mais tempo ela passar sem um acompanhamento desses profissionais que eu citei anteriormente, mais isso vai se cristalizando no cérebro. Mais vai ser difícil para essa pessoa conseguir ter um momento de alívio, um momento de paz. Entende? Perfeito. Uau. Agora me diz uma coisa, vamos trazer para o tema pandemia, né? Vamos. E por que essa classificação de Natal da segunda cidade com maior número de depressivos? Qual é o termo correto? Deprimidos ou depressivos? Os dois termos estão corretos. Estão corretos, né? Se tem relação, né? A pandemia com esses números. Porque a pandemia trouxe também instabilidade, né? Instabilidade financeira e, consequentemente, a instabilidade emocional. Isso. Né? O que acontece? É exatamente isso. Natal ela foi classificada exatamente como a cidade do Nordeste com o maior número de pessoas com depressão, só que não é exatamente por causa da pandemia em si. Já existiam fatores pré-existentes antes. Causas genéticas elas são fundamentais. Quais fatores que existiam antes? Genéticos. Genéticos eles são fundamentais. Certo. Ou seja, por exemplo, né, digamos que
O pai de alguém tem depressão, a mãe de alguém tem depressão. Sim, mas se a sim. pessoa tem uma vida regular, ela consegue ter uma rotina, ela consegue... Ou seja, pode ser que ela venha ter a vida, venha ter essa finitude e não venha apresentar depressão. Mas aí quando nós chegamos no processo de pandemia, nós tivemos um dos fatores que podem levar à depressão, que são fatores estressores. Naquele momento inicial, ali depois de março até junho, isolamento social total, onde as pessoas ficaram impedidas de sair, de se locomover e sair de casa. Ou seja, nós tivemos o maior número de pessoas que foram demitidas, outras pessoas começaram a entrar no trabalho em home office, as brigas de casais, família ficaram muito mais constantes, ou seja, fatores estressores. Né? Muitas separações. Muitas. Conheço pelo menos uns 3 casais que se separaram durante o isolamento social. Nesse período de pandemia, logo no primeiro semestre, eu consegui acompanhar um número muito alto de pacientes. E todos os dias pessoas chegavam exatamente com problemas conjugais. Então, esse fator estressor, junto com a pandemia, ele trouxe esse boom muito grande para a nossa região. Não só para a nossa região que fala Rio Grande do Norte, mas a nível de Nordeste, Brasil inteiro. Mas Natal, por ser uma cidade menor, por ter uma população menor, então chamou muito a atenção. Porque o número de pessoas que foram atingidas por número de habitantes da cidade teve uma ascensão muito grande em relação a outras capitais. Meu Deus. Agora, adolescentes, né? Pessoas a partir de 18 anos já com esse quadro, né? Isso. Por que exatamente? Os mais jovens estão sofrendo de depressão. Pronto, e antes também, nós temos casos de depressão na própria infância. Um dos outros fatores da depressão na infância é exatamente o que? Crianças, quando são abandonadas pelos pais, a educação ela é terceirizada, o uso de telas nós chamamos de celular. Quando um pai ou uma mãe entrega um celular para o filho, ele estava chorando, vou entregar o celular para ele brincar, se divertir. Lá ele está quieto. A partir que ele está no celular, ele está totalmente privado do que está acontecendo nas redondezas. Ele está totalmente focado aqui, ou seja, o contato, a interação social, aquele contato olho a olho vai diminuir. E a probabilidade dessa criança entrar em uma depressão, ela é muito grande, porque nós, seres humanos, nós somos sociáveis. Não existe o ser humano, eu nasci para ficar sozinho. Não, todos nós nascemos para estar com pessoas, para compartilhar. Eu falo não da relação amorosa em si, mas para estar com pessoas. E a partir que uma criança ela está vivendo num mundo paralelo ali, como por exemplo uma tela, um celular, então a probabilidade dela entrar em uma depressão é muito grande, muito grande. Na adolescência, como você perguntou, Margot, um dos outros sinais muito clássicos que nós temos é a autolesão, a automutilação, que adolescentes eles se cortam. Sim. Normalmente, quando adolescente se corta, as pessoas não compreendem a grande maioria, acham que é para chamar atenção, e não é para chamar atenção. Existe um problema maior que aquilo, e aí inconscientemente ela vai fazer o quê? Ela vai começar a fazer a autolesão, se cortar, para que aquela dor psíquica ela perca o foco e aquela dor física ela tenha uma atenção muito maior. Só que nem todos têm consciência que é exatamente para isso, mas é o que eles sentem nesse momento. Pois é, por isso que é tão importante a informação, né, para esses pais, para não confundirem, né, esses sintomas. Agora, as mulheres são mais vulneráveis à depressão do que os homens? São. Por questões o quê? Hormonais? Nós temos aí questões hormonais, nós temos também a depressão pré-menstrual, que algumas mulheres no período menstrual vai ter toda exatamente uma modificação hormonal e elas vão viver o período menstrual de uma forma muito intensa, não só as dores em si, as dores físicas, mas exatamente a irritabilidade constante, a perda do interesse por coisas sociais, a perda do interesse por vida, naturalmente elas modificam a alimentação. A alimentação está ligada diretamente também a questões da própria depressão. Então, a mulher, ela tem... A nossa sociedade é uma sociedade completamente machista. Sim. Né, onde, por exemplo, em algumas áreas... Sei bem disso. Quem é mulher sabe. Com certeza, né? E o Nordeste mais ainda. Com certeza. E aí nós temos exatamente um ambiente onde muitas empresas, muitos empresários pensam assim, é o pensamento deles, não o meu, não o nosso pensamento. É melhor contratar um homem para cá porque mulher engravida. Se a mulher engravidar, vai ter licença de maternidade, não podemos demitir. Então, esse é um dos fatores. Robson, é o seguinte, foi até o relato de um das ouvintes aqui, acho que foi a Lourdes, né, que eu li por último. Sim. Como é que a gente pode lidar quando a gente tem um caso de uma pessoa possivelmente depressiva na família e essa pessoa se recusa a buscar o acompanhamento necessário, né? Como é que a gente pode agir
para fazer com que essa pessoa chegue até os profissionais necessitados para fazer isso. Porque o tratamento psiquiátrico, psíquico ou psicológico ainda é cercado de muito tabu, de muito preconceito, né? Uhum. Normalmente a classe médica, a classe psicológica, ainda, infelizmente, ainda é muito elitizada. Muitas pessoas acham que quem tem acesso ao psicólogo, a um médico psiquiatra, são pessoas com altas condições. Não, existe programa de saúde pública que trabalham na prevenção, exatamente no próprio tratamento. Porta de entrada, não tenho condições de procurar um profissional privado. Primeira porta de entrada é procure uma UBS. Procure uma UBS e peça informação, que lá eles vão estar, pelo menos tem que ter o papel de estar orientando o que essa pessoa pode fazer. Qual é a rede que vai acompanhar, certo? Me perdi na pergunta, perdão. Como que uma pessoa que está fora pode ajudar uma pessoa que está depressiva e que se recusa a E os primeiros sinais, né? Como detectar? Isso. Por exemplo, o adolescente que se reserva muito, gosta da solidão, né? E aquela coisa, vamos respeitar a privacidade dele. De repente pode ser um sinal de depressão e a gente não sabe. Pode, e é interessante. O adolescente, ele vive em contestações, né? Quando a pessoa entra a partir dos 13 anos, ela vai ter o momento do estirão, que ela vai crescer, ela vai começar o que a gente chama de esquemas sociais, ela vai verificar quais são as pessoas com qual ela se identifica, e aí vem gosto de música, vem interesses por esporte. E se essa pessoa ela não encontra esse grupo social no qual ela vem se identificar, ela tem a tendência muito grande a se isolar. E a partir, como eu falei anteriormente, né, nós temos que estar em companhia, em comunhão, nós somos sociáveis. E a partir que uma pessoa ela começa a se isolar, ela vai ter uma série de consequências ruins. E essas consequências elas vão externalizar através do comportamento, e um outro é a autolesão. Os pais precisam observar, pais, professores, todo mundo precisa observar. Se o adolescente, a criança está mudando de comportamento, algo está acontecendo aí. Não é que ele precise de privacidade, nós precisamos estar presente. As pessoas que sofrem com depressão, elas chegam muito no consultório falando: eu não gosto de conversar com ninguém sobre isso, porque as pessoas chegam a todo momento perguntando: e aí, você está bem? Você está bem? A cada 5 minutos alguém manda uma mensagem, alguém vai no quarto e pergunta: você está bem? E a pessoa não está bem, é óbvio que ela não está bem. Então a pergunta ideal para essa pessoa se sentir confortável é: fulano, como você se sente? E deixar a pessoa falar realmente como é que ela se sente. Se o familiar, uma pessoa que não é da área da saúde, perceber que existe algo aí, o ideal é: eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você, porque você precisar. Bom, se essa pessoa der abertura, aí nós vamos para um outro passo. Você precisa de um acompanhamento profissional. Eu posso lhe acompanhar. Nunca dizer assim: procure um psicólogo, procure um médico. Não, sempre a pessoa tem que estar. Eu vou lhe acompanhar. Você aceita? Quando uma pessoa com depressão escuta essa informação, ela se sente acolhida. E se ela se sente acolhida, ela consegue observar: tem alguém tentando compreender a minha dor, tem alguém tentando compreender meu sofrimento. E esse é um dos caminhos. Mas só vai funcionar o processo de tratamento se essa pessoa estiver disponível. Entende? Estiver disponível. Se ela quiser, se ela der um passo, eu vou aceitar ajuda. Claro que, obviamente, esse tratamento ele vai levar anos. Que você tinha perguntado anteriormente, que se encaixa nessa pergunta, né? Nós temos o psicólogo e nós temos o psiquiatra. Quando a pessoa está com depressão, ela vai ter uma queda de hormônios. E o psiquiatra, ele vai entrar, na maioria dos casos, com a psicoterapia medicamentosa, com fármaco, né? E esse fármaco vai fazer com que esses hormônios eles venham exatamente ter o seu equilíbrio, para que o cérebro ele volte a ter aquela funcionalidade a nível fisiológico. Só que não é tudo aí. O psicólogo ele vai entrar para exatamente fazer com que essa pessoa ela tenha essa compreensão no quadro no qual ela está, que ela tenha essa consciência na situação no qual ela está. E o psicólogo vai ofertar mecanismo, fazer um plano terapêutico para que essa pessoa ela consiga, de forma gradativa, restabelecer a sua saúde. Outros profissionais entram aí também, como, por exemplo, o educador físico. Ele é uma pessoa extremamente importante nessa atuação. Até porque o exercício físico ele estimula a produção de endorfina, dopamina, enfim, né? Exatamente. E com essa produção de endorfina, de dopamina, entre outros, nós vamos ter exatamente uma funcionalidade mais regular do cérebro. Essa pessoa ela vai começar, aos pouquinhos, de forma gradativa, voltar a ter sua autoestima. Quem está com depressão, a autoestima ela está lá embaixo. A fase da vida mais vulnerável para a depressão, existe uma fase mais vulnerável? Existe. É a adolescência, é a velhice, é qual? Pronto. 2018, segundo a OMS, as pessoas que entram com depressão são as pessoas mais velhas, principalmente pessoas com doenças neurodegenerativas como Parkinson. Pessoas sem Parkinson também entram? Sim. O que acontece? É cultural, infelizmente é cultural, e nós estamos nos adaptando a ter pessoas idosas na família. Até então, o Brasil era um país muito jovem, em torno de 15 anos atrás. E aí nós temos um aumento muito grande de pessoas idosas.
E a população ainda não sabe o que fazer e como fazer. Imagina a situação. Aquele avô, aquela avó, que eram exatamente as pessoas que estavam ali à frente da família, eles envelheceram. E as pessoas mais jovens, os filhos, os netos, começaram a tomar a frente. Aquele avô fazia churrasco todo final de semana. E a família com aquela preocupação, não, avô, você já fez muito churrasco, agora você vai ficar sentado, você vai ser servido. Ou seja, começa a tirar a função daquela pessoa. E o idoso, ele começa a sentir que ele não tem mais espaço, que ele não tem mais função. E aí ele começa a se isolar. As pessoas começam a escutar aquelas músicas que ele não gosta, as pessoas começam a conversar entre si, combinam de sair e o vovô e a vovó eles ficam lá de lado. Eles não saem, eles ficam totalmente excluídos. E aí a probabilidade é muito maior dessas pessoas caírem numa depressão. Agora, o momento de transição que o adolescente vive também é muito vulnerável, né? Inclusive no que diz respeito à orientação sexual. Isso aí. Quando não tem pai e mãe preparado, então, aí a coisa pega, não só né? Pai e mãe, né? Pai, mãe, a professores, sociedade em si, ela é muito julgadora. O bullying na escola. Exatamente. Nós temos, rapidamente entrando sobre sexualidade, no qual você trouxe, né? Existe, por exemplo, sobre quem é heterossexual, tá tudo ok, parece que tá tudo sob controle. Mas quem é homossexual, aí existe, você já assumiu? Assumiu o quê? Pra quem? Por que precisa assumir? Começa exatamente a contestação aí. Muitas pessoas, elas não conseguem, elas têm medo, não de si, mas elas têm medo de serem julgadas, têm medo de apanhar, medo de serem excluídas da própria família. Então, essas questões sexuais, principalmente nessa fase, saindo da adolescência, entrando na vida adulta, isso traz exatamente assim um embaraço muito grande na cabeça da pessoa. E ela não se sente confortável de conversar com as outras pessoas. Ela se sente exatamente inibida, acha que vai ser julgada, então é um processo bem complicado. E nós temos pessoas, no caso homossexuais, nós temos um número muito alto também que estão em depressão. Pois é, em se tratando de Brasil, medo até de morrer, né? Porque é o país temos que mais mata homossexuais. Mais no mundo. Olha que coisa vergonhosa. Robson, você fica mais um pouquinho com a gente no próximo bloco? Com certeza, estou aqui. Massa, então vamos embora para o Repórter CBN e daqui a pouquinho a gente volta, Rodrigo. Pois é, Margot, o pessoal continua participando aqui. O Ronaldo diz o seguinte: trato uma depressão e vivo razoavelmente estável. Mas, de acordo com o quadro socioeconômico que estamos atravessando, minhas crises têm ficado mais constantes, com fortes picos de ansiedade, né? Tá dizendo aqui o Ronaldo, obrigado pela participação. A Nádia, lá em Mangabeira, Macaíba, diz aqui: já tive depressão e melhorei depois que vi histórias piores do que a minha. É um estado emocional que às vezes até tentamos esconder, mas só quem sabe é quem sofre. O serviço público não oferece tratamento para todos que necessitam, pois tem muita gente e pouco atendimento. Fiz um ano e no ano seguinte já não tinham mais vagas, né? Hoje eu sigo um psicoterapeuta às 8 da manhã, que me ajuda muito. Acho que ela está falando que segue em rede social, né? Aqui também tem o Cristiano que diz: eu tenho uma cunhada que sofre de ansiedade e depressão. Hoje a entendo melhor, antes não levava muito a sério. Ela é solteira e não tem filhos, mas hoje entendo que isso não é fator de causa. No caso dela é algo que vem de dentro para fora e não o contrário. Obrigado também, Cristiano, no conjunto de aqui com a gente. E é isso, né? Túlio Lopes também está dizendo aqui que está acompanhando a gente. Francisco Ivaí. A Adelaide Alice também, dizendo que já teve depressão, ficou 2 anos afastada do trabalho, mas o pior era a tortura, né? Quando eu ia para o médico da perícia, elas falam que a situação lá não era tão boa, né? Sim. Dá até para esclarecer isso aí, né, Robson? Sim, fator estressor. Vou esclarecer assim. Falando sobre o Ronaldo, né, que fez uma pergunta, ele disse que ele está em um tratamento, mas devido ao fator socioeconômico, ele não está conseguindo ter um acompanhamento regular, né? Ronaldo, o que você pode fazer? Muitas pessoas me procuram nas redes sociais e eu faço algumas recomendações. Se você não tem condições de procurar, condição de ter um psicólogo, um acompanhamento médico, porta de entrada vai ser as UBS, CRAS e CREAS. Mas, claro, esses serviços eles estão sobrecarregados devido à baixa quantidade de profissionais, né? E uma demanda assim, absurda. Então, para conseguir uma sessão pública com um psicólogo, às vezes leva 3 meses, 4 meses, 6 meses. Enquanto isso, a pessoa está em sofrimento. O que eu posso fazer? Existem os hospitais universitários, toda a faculdade que tem a graduação em medicina e em psicologia tem um serviço gratuito ofertado para a população. No período letivo, período de aula, as pessoas podem ir procurar atendimento, procurar tratamento, que esses centros eles são centros de portas abertas para receber a população, certo? Além disso, o que eu posso fazer, Robson? Moramos em Natal, eu não sei se o Ronaldo mora em Natal, não me recordo se é em Natal, mas é Rio Grande do Norte. Se ele mora na região do Rio Grande do Norte, enfim,
é interessante tentar, se ele conseguir, explorar coisas. Vamos imaginar que ele mora em Natal. Natal é cercado de praias. O fato de aproveitar a natureza que nós temos ajuda muito. Fazer caminhada na natureza, fazer caminhada na beira da praia, isso ajuda muito, porque nesse momento a pessoa está caminhando, vendo o mar, escutando aquele barulho das ondas, vendo outras pessoas, o cérebro ele vai estar entrando num processo de tranquilidade. Isso aí é importantíssimo para essa reabilitação. Evitar o uso, o nutricionista tem mais propriedade, mas nós passamos recomendações também. É evitar o uso de estimulantes, de alguns alimentos contendo cafeína, porque isso aumenta o nível de agitação, aumenta o nível de estresse. A pandemia em si é um fator estressor, questões socioeconômicas é um fator estressor, né? Como eu disse lá no iniciozinho, tem um fator genético e vão existir outros fatores que vão contribuir para essa depressão. Mas quem puder, que não tem condições, puder fazer o máximo possível de coisas e aproveitar a natureza, ótimo. Uma recomendação, aqui em Natal nós temos o Bosque dos Namorados, né, onde a entrada é R$1 a entrada. Eu sei que nem todo mundo tem condições, mas quem tem condições, aproveitar aquele ambiente para fazer caminhada é ótimo, porque no aos ambiente, domingos tem música de qualidade, tem você som da caminha mata. com trilha sonora. Exatamente, tem o famoso som da mata, né? É um ambiente muito tranquilo. E ajuda bastante. Pois é, pegando carona então nisso, né? Você falou que a gente vive numa... Eu até estranhei quando eu vi esses números, né, tão altos de pessoas doentes de depressão numa cidade ensolarada, iluminada como Natal. Nem combina, né? Eu até tinha comentado aqui com o Rodrigo, a depressão é muito comum na Europa, nos países da Europa, onde metade do ano é embaixo de neve, as pessoas ficam enclausuradas em casa por causa do frio. A depressão realmente acontece com mais frequência. E eu nunca entendi isso, gente. Como é que Natal tem tanta gente sofrendo de depressão? Mas, além da gente viver numa cidade onde tem praia, onde tem muita luz, o sol brilha o ano inteiro, a gente tem a arte também, né? A música é muito importante, né? Nesse tratamento, né, doutor? Exatamente, né? Exatamente. Isso que você trouxe é interessante. Principalmente ali no leste europeu, países onde o frio ele é muito intenso. Nós temos a nossa visão brasileira é o quê? O europeu ele é muito fechado, o europeu ele é muito sério. Quem vive ali no leste europeu, como região, por exemplo, da Polônia e derivados, ou seja, onde não é só o ano inteiro, como é aqui no Rio Grande do Norte, essas pessoas ela têm um contato com a luminosidade menor. E se nós temos um contato menor com a luminosidade, que é a luz do sol, nós vamos ficar exatamente o quê? Mais introspectivos, nós vamos andar mais de braços cruzados, nós vamos andar mais de cabeça baixa. Além disso, né, falando de questões hormonais, a luminosidade ela vai fornecer, ajudar na sintetização de um hormônio chamado a vitamina D, e essa vitamina D ela ajuda no processo de equilíbrio do corpo. Quando a pessoa não tem muito contato com o sol, não vai ter essa sintetização dessa vitamina, então ela vai ficar mais introspectiva, ela vai ficar mais triste. Esses banhos solares eles são muito importantes. Hoje a doença no mundo que mais acomete pessoas, principalmente aqui no Brasil, é o câncer de pele, porque o sol aqui no Brasil, né, um país tropical, e nós temos ali, né, não temos condições tão favoráveis assim, pessoas que pegam transporte público, passam muito tempo na parada, levando muito banho de sol, praia, as pessoas não se bronzeiam, a maioria não se bronzeia, não, perdão. A maioria das pessoas, elas não usam proteção, estão expostas ao sol. Esse excesso, a ciência não tem uma explicação definitiva. O porquê que acontece isso? Porque em um país tropical, porque numa cidade onde é sol o ano inteiro, nós temos um grande número de pessoas com depressão. Já que a ciência traz que são pessoas que vivem em locais onde o sol ele tem uma luminosidade menor ao longo do dia. Por quê? A ciência não tem uma explicação fechada, é por causa dessa situação. Mas hoje nós sabemos que são questões econômicas, são questões que a nossa sociedade vive de preconceito. Então essas questões são os fatores que levam a esses grandes números de depressão aqui na nossa região. Pô, Robson, trazendo até para esse último comentário que eu li aqui, né, da ouvinte, a imagem, às vezes, dos hospitais psiquiátricos, ela é um tanto quanto sombria, né, digamos assim. Isso. Tem gente que, às vezes, precisa fazer um certo tratamento lá, ou vai até mesmo em busca de psicólogos que, às vezes, atendem lá também nos hospitais, e se depara com um cenário, né, um tanto quanto assustador. Ainda é assim a situação aqui no Rio Grande do Norte. Eu lembro que o João Machado ele era um hospital psiquiátrico, hoje ele já é geral, né, não atende mais só psiquiatria. Mas como é que está o cenário disso aqui, com base aí na sua experiência? Pronto, hoje, na área da saúde, de uma forma geral, nós trabalhamos o processo de humanização. Olha como isso é estranho, humanizar o ser humano. A maioria dos profissionais da saúde antigos, a maioria, estou dizendo que todos são assim, tem um pensamento muito enrijecido. Então, com a reforma psiquiátrica, trouxe exatamente esse pensamento. Nós precisamos atender e assistir
o ser humano, não só a doença. Antes focava-se na doença. Quando se focava-se na doença, esquecia que aquela pessoa tinha subjetividade, esquecia o contexto social e todo mundo era tratado por igual, entende? Que os casos mais graves, a pessoa usava camisa de força, tinha os tratamentos que hoje já não são mais adequados. Choque elétrico. Choque elétrico, existia isso, existem algumas situações específicas. Com esse processo de humanização, os profissionais que chegaram estão passando por reformulação na própria grade da graduação, está tendo formação constante, então o pensamento está sendo muito modificado. Então, pessoas que vão hoje ao João Machado, elas vão lidar com situações onde vai ter pacientes com crise, aquilo vai ser totalmente assustador, e vai ter exatamente profissionais ali qualificados para dar a melhor assistência possível. O que você acha do tratamento com CBD para depressão? Para quem não conhece, o canabidiol, né, que é extraído, o óleo extraído da maconha. Pronto, o tratamento tem alguns pacientes que não só para depressão, para outros casos, como por exemplo até o próprio autismo, né? O tratamento feito com canabidiol, nós temos hoje resultados que são completamente favoráveis, principalmente os estudos que são seguidos nos Estados Unidos, Universidade de Harvard. Então nós temos lá um avanço muito grande, porque o canabidiol em si, esse derivado, ele vai ajudar que o cérebro tenha uma melhor organização, um replanejamento, vai ajudar que essa pessoa tenha as ideias mais equilibradas, vai trazer uma tranquilidade muito maior. O maior problema que nós enfrentamos hoje é devido a fatores religiosos, que ainda é muito forte em nosso país. Então as pessoas associam, né, o uso de um derivado da maconha como o uso da substância em si. É completamente diferente. Como você disse lá no início, né, a comunicação é importante. A comunicação, a informação, ela salva. Quando nós não temos a informação, nós não conseguimos enxergar além. Sem dúvida alguma. O CBD é importantíssimo até para o controle de convulsões e tal, né? Eu tenho uma amiga que tem um filhinho que é especial e ele tinha, né? 300 convulsões por dia. Hoje ele tem 30, né? Olha a e leves, Olha né? a diferença. É complicado, gente. É complicado. A gente tem que desencaretar, né, a sociedade brasileira. Sim. Porque eu acho que tudo passa pela caretice e pela falta de informação. Isso. E esse processo no qual nós estamos vivendo agora, na nossa sociedade, né, de muitas contestações, muitas dúvidas, eu acho que é um processo muito importante, porque muitas pessoas estão começando a ter acesso a informações. Só que o problema está sendo esse acesso à informação. O problema está sendo o quê? É o que nós estamos fazendo com essas informações. Sim. E as informações precisam chegar às pessoas com qualidades. Então, o fato de vocês abrirem um canal para a gente poder tirar dúvidas sobre um assunto que é extremamente importante, isso aí é levar conhecimento, é compartilhar conhecimento para as pessoas. Segundo a OMS, daqui a 20 anos, nós vamos ter um número muito alto de pessoas com depressão no mundo. E a depressão daqui a 20 anos vai ser a principal doença do mundo. É mesmo? Daqui não a tem 20 como anos. frear, não? Isso já é uma previsão certa? Já é uma previsão da OMS, né? Ou tem como reverter isso? Ainda temos 20 anos, né? Mas do jeito que as coisas estão vindo, os estudos estão mostrando que o número está cada vez mais crescente. Mas sim, né? Depende das políticas públicas, né? Aí nós podemos ter um controle maior da situação. E do fim da caretice de mais informação, que a caretice né? é muito forte, infelizmente, né? A Lúcia está dizendo aqui que o assunto é muito importante, pedindo, inclusive, cobrando que a gente convide o Robson outras vezes.